Salve Maria, querido aluno! Nós estamos aqui para iniciar mais uma aula do nosso mini curso de cinemática, tá certo? Então, olha só, hoje a aula é uma aula que fala sobre gráficos. Então nós vamos aprender um pouco sobre os gráficos do movimento, tá? Então, nessa aula você tem que ter muita atenção, especialmente se você nunca estudou gráficos, se você não tem ideia do que seja, tá bom? Então eu recomendo que você tenha bastante atenção. E se eu tiver falado alguma coisa que para você não ficou claro, volta o vídeo, pausa, pensa um pouco, tenta ver aí, tá certo? Ou então manda mensagem para que a gente possa tirar as suas dúvidas, tá bom? E se você já estudou um pouco sobre gráficos, já tem ideia, já viu, sabe mais ou menos como é que é, essa ideia não é exclusiva na física, tá certo? Na matemática estuda-se muito gráficos de funções. Aqui nós vamos tomar emprestadas as ideias da matemática, tá certo? E fazer uso nos comportamentos de corpos que se movimentam, né? Basicamente no estudo que a gente está analisando, que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Desde já eu já vou alertar aqueles que já estudaram gráficos que a ideia aqui é dar uma noção introdutória, tá bom? Então eu não vou falar de todas as propriedades, de todas as possibilidades que você iria encontrar sobre gráfico quando você estiver estudando esse assunto, ok? Numa aula, quem sabe numa aula um pouco mais aprofundada, eu posso comentar um pouco mais sobre isso. Vamos pensar sobre essa possibilidade de uma aula em que a gente aprofunde um pouco mais esse conteúdo. Então, eu já inicio essa aula já alertando que essa aula ela é de nível introdutório também e que nós vamos apenas dar conceitos gerais sobre os gráficos, tudo bom? Então, vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho o gráfico, eu quero primeiro chamar a sua atenção para relembrar esse esquema que a gente usou quando nós estudamos o movimento uniforme. Então aqui eu tenho um esquema que mostra o movimento de uma partícula, tá? Então veja que essa partícula ela se move nesse sentido, aqui eu orientei a trajetória nesse sentido, estou dizendo que essa trajetória está graduada em metros, tá? E eu tenho aqui os instantes em que a minha partícula assumia determinada posição no espaço, por exemplo. Então, quando eu comecei a contar o tempo, a partícula estava na origem dos espaços, portanto, a partícula estava na posição zero, quando o espaço vale zero. Então, a origem dos espaços é a posição em que o espaço vale zero. Anota isso daí, tá bom? E aí, quando o meu relógio marcou 1 segundo, a posição da minha partícula era 2 metros. Quando o relógio marcava 2 segundos, a posição era 4 metros. Quando o relógio marca 3 segundos, a posição 6 metros. Quando o relógio marca 4 segundos, a posição 8 metros. Você seria capaz de me dizer qual seria a próxima posição quando o relógio marcasse 5 segundos? Se você pensou 10 metros, ok, corretíssimo, tá? Por que que está correto? Porque esse esquema aqui, ele representa o movimento uniforme. Lembra da aula passada? Se não lembrar, volta na aula passada e assiste de novo. Nós falávamos que no movimento uniforme, o espaço percorrido pela partícula era o mesmo em variações de tempo iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho variação de tempo de 1 segundo, o tempo está passando de 1 em 1 segundo, eu estou contando. E aqui eu estou tendo variação de espaço de 2 em 2 metros. Então essa variação de espaço ela foi calculada aqui para você. Ó. Como que eu calculo o ΔS, que é a variação de espaço? Aqui você pode entender como deslocamento dessa partícula entre 0 e 1 segundo. Como que eu calculo? Variação de espaço é espaço final menos espaço inicial. Entre esses dois instantes, o espaço final é o S1 e o espaço inicial é o S0. Então está aqui, ó, ΔS igual a S1 menos S0. Aí quem é o S1? 2.
Quem é o S0? 0. 2 menos 0, 2 metros. Então a variação de espaço foi de 2 metros. Aqui de maneira análoga. Qual é a variação de espaço entre os instantes 1 e 2 segundos? Qual era o espaço no instante 1 segundo? 2 metros. Qual era o espaço no instante 2 segundos? 4 metros. Então, quem que é a variação de espaço? Espaço final menos espaço inicial. Nesses dois espaços aqui, quem que é o espaço final? S2. Quem que é o inicial? S1. Então, espaço final S2 menos S1. Quem que é o S2? 4. Quem que é o S1? 2. 4 menos 2? 2. Se você usar essa ideia sucessivamente aqui nos outros instantes, você vai perceber que esse ΔS é sempre 2 metros. Isso é o que caracteriza o movimento uniforme. Isso também vai nos dar a ideia de velocidade. A velocidade nesse movimento aqui, ela é uma velocidade de 2 metros por segundo, porque a cada segundo a variação de espaço dessa partícula está sendo de 2 metros. Ou você pode pensar que a cada segundo essa partícula está percorrendo 2 metros de distância. Ok? Então você pode pensar dessa maneira. Tudo bem? Volta lá na aula e vê o conceito de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, e você vai ver que quando você calcular ΔS sobre ΔT em cada intervalo desse aqui, você vai encontrar 2 metros por segundo como velocidade. Isso aqui caracteriza o movimento uniforme, como eu já disse a vocês. Tá bom? Uma outra maneira de nós visualizarmos esse tipo de movimento é considerando uma tabela. Então veja só, essa tabela que eu coloquei aqui é uma tabela que representa esse mesmo movimento. Tá bom? Então olha só, eu tenho na tabela uma linha que eu coloco os valores do tempo, no caso do instante, em segundos, e na outra linha eu coloco os do espaço, portanto da posição em metros. Precisa em cima ser segundo e embaixo ser espaço? Não, você pode alternar, não tem problema. Tá? Então, quando eu faço isso daqui, eu vou colocar aqui os valores dos instantes que eu marquei no meu relógio. Nessa figura, os instantes é 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Então aqui estão eles, é 0, 1, 2, 3, 4 segundos. E os espaços, ou seja, as posições dessa partícula? 0, 2, 4, 6, 8. Então aqui 0, 2, 4, 6, 8 metros. Então veja, se eu não tivesse esse desenho, esse esquema aqui, por essa tabela eu conseguiria calcular tudo que eu calculei aqui. Por exemplo, a variação de espaço. Se eu dissesse, considerando a tabela, qual é a variação de espaço entre os instantes 1 e 2 segundos? Então você vem, identifica o instante 1, identifica o instante 2, e identifica também as posições referentes a esse instante, esses instantes. Qual que é a posição no instante 1 segundo? 2 metros, a posição. Qual que é a posição no instante 2 segundos? 4 metros. Como é que eu calculo o ΔS? O ΔS é a posição final menos a posição inicial. 4 menos 2. Então isso aqui dará 2 metros, ó, que é esse mesmo aqui. Tá certo? Então, pela tabela, você consegue calcular exatamente as mesmas coisas que você calcularia tendo o desenho. Inclusive a velocidade média. Você calcula também a velocidade média pela tabela. Basta que você calcule o ΔS, calcule o ΔT, né? ΔT entre 1 e 2 segundos é 1 segundo, porque é o tempo final menos o tempo inicial, 2 menos 1, dá 1 segundo, e depois você faz a divisão de ΔS por ΔT. Ficaria 2 dividido por 1, que dá 2 metros por segundo. Então, pela tabela, você consegue calcular a velocidade média também. Então, veja, nós temos duas maneiras de representar esquematicamente um movimento. Aqui nós estamos analisando o movimento uniforme. Então, nós temos duas formas. A primeira, eu posso fazer uma figurinha, ter lá os tempos, ter aqui os espaços, calcular. Eu posso também ter uma tabela. Tenho aqui os tempos, tenho aqui os espaços e calcular. Inclusive, eu posso fazer perguntas do tipo: qual é a posição da partícula no instante 4 segundos? Você vai na tabela,
identifica o instante 4 segundos e olha qual é a posição referente ao 4 segundos, 8. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o meu relógio marca 8 segundos, a minha partícula está na posição 8 metros. Se você for aqui no desenho, você vai ver que quando o relógio marca 4 segundos, a posição da partícula é 8 metros. Tudo bem? Então perceba que a tabela e o desenho que a gente fez aqui correspondem à mesma coisa, tá certo? Corresponde à mesma coisa, vai lhe dar as mesmas informações. No entanto, em física, há uma maneira tanto mais elegante quanto também mais eficiente de você, que lhe fornece, né, também as mesmas informações, de você representar um movimento, que é usando um gráfico. E o que seria o gráfico? Então, o gráfico ele é um conjunto de eixos. Um eixo na vertical, que em matemática nós chamamos de eixo das ordenadas, e um eixo horizontal, que em matemática nós chamamos de eixo das abscissas. Nesses dois eixos vão os valores numéricos, e nós vamos conectar os valores de cada um desses eixos. Nós vamos aprender como é que faz isso hoje, tá? Então deixa eu apresentar para vocês aqui. Esse gráfico aqui, ó, isso aqui, ó, é um gráfico, tá? Em que eu coloco o eixo vertical, o eixo horizontal. Em física é muito comum que nós representemos o eixo vertical como sendo o eixo das posições e o eixo horizontal como sendo o eixo dos tempos. Então, assim como lá na matemática os eixos assumem valores negativos, veja que esse eixo vertical ele tem um marco zero, acima desse zero tem valores positivos, abaixo desse zero tem valores negativos. No eixo dos tempos, nós temos um marco zero também no mesmo ponto, só que horizontalmente falando. À direita nós temos valores positivos, à esquerda nós supostamente teríamos valores negativos. Mas especificamente aqui no eixo dos tempos nós não temos valores negativos, por isso que nós não temos a continuação do eixo para a esquerda. Porque não convém para nós calcularmos tempos negativos. Você concorda comigo? Você não calcula menos 2 segundos, menos 3 segundos. Não, você calcula 2 segundos, 3 segundos, 1 hora, 2 dias, sempre positivamente. Aí, talvez você esteja se perguntando agora, um momento, professor, então, se não convém que eu calcule valores negativos no tempo, e eles não estão aparecendo, então, existe espaço negativo, já que os valores negativos estão aparecendo aqui no eixo? Sim, existem posições negativas, tá certo? Mas esse assunto das posições negativas, nós vamos deixar para uma aula de aprofundamento, quem sabe, tá certo? Então, mas eu quero que você saiba que existe sim, nós podemos sim identificar a posição de uma partícula como sendo uma posição negativa. Isso tem algumas implicações físicas, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Nós vamos nos preocupar apenas com os valores positivos, porque o meu objetivo nesta aula é que você entenda os princípios, entenda os conceitos. Se aparecer valores negativos, você vai conseguir lidar com eles tranquilamente se você aprender bem o conteúdo dessa aula aqui, tá? Então, nós representamos dessa maneira. Aqui embaixo tem um sistema de eixos que eu coloquei, ó, S e T, que se você notar, eu coloquei os valores aqui, que são exatamente os valores que estão neste desenho e nesta tabela. Fiz isso por quê? Porque eu quero construir o gráfico desse movimento aqui, ó, com vocês. Então eu quero que vocês vejam eu fazendo esse gráfico, para que vocês possam aprender quando nós tivermos as nossas aulas de exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, adotei o meu eixo S vertical para cima, o meu eixo T horizontal para a direita. O encontro das duas retas, dos dois eixos, é o zero. Tá? Aqui eu vou colocar as posições da minha partícula e aqui os instantes para cada uma dessas posições. Veja,
você precisa fazer isso, mas você precisa fazer isso obedecendo a escala, tá bom? Então, veja, daqui para cá eu coloquei 2. Isso quer dizer que a metade aqui seria 1. Então, essa metade aqui seria o 3, essa metade aqui seria o 5, essa aqui seria o 7 e assim sucessivamente. Apenas para a gente não deixar o vídeo muito longo, eu fiz dessa forma aqui, colocando já essas posições, 0, 2, 4, 6 e 8. Tá? Então, e outra coisa, se daqui para cá tem 2 unidades, você tem que ter a mesma distância para marcar 2 unidades aqui também, a mesma distância. Você precisa obedecer isso. Tá? Aqui de maneira análoga. No eixo dos tempos, eu marquei essa distância como sendo 1 unidade. Então, daqui para cá tem que ter 1 unidade, daqui para cá 1 unidade, daqui para cá 1 unidade. Okay? Obedeça isso, tá? Não deixe isso passar desapercebido, senão o gráfico não ficará coerente com o que ele precisa informar. Tudo bem? Então vamos lá. Então o que a gente tem que fazer? Olha só, paciência nesse momento. Nós precisamos identificar o seguinte. O primeiro ponto que nós vamos identificar é esse aqui. Ó. O instante é 0 e a posição é 0. Ou se eu olhar para a tabela, T é 0 e S é 0. Esse ponto, veja só, quando o meu tempo vale 0, o meu espaço também vale 0. Então tem 0 para os dois. Então esse ponto ele está localizado na origem do gráfico. Então esse ponto está localizado aqui. Esse pontinho que eu marquei aqui é esse ponto 0 e 0. Né? Quando T vale 0, S vale 0. O próximo ponto é esse. Ó. Quando T vale 1 segundo, a posição é 2 metros. Mesma coisa na tabela. Quando T vale 1 segundo, a posição 2 metros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no eixo dos tempos e vou traçar uma linha vertical que passe pelo ponto 1. Então, essa linha vertical que passa pelo ponto 1 e que seja paralela ao eixo S, ela está aqui, ó. Aqui ela. Então, eu vou traçar aqui, ó. Passou pelo ponto 1. Tá? Agora, como o espaço vale 2, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha horizontal, paralela ao eixo dos tempos, mas que passe pelo ponto 2. Então, quando eu fizer isso, eu devo ter algo mais ou menos assim. Vocês me perdoem a inclinação aí, caso não esteja alinhado, tá? Alguma coisa assim. Notem que essas duas linhas se cruzaram neste ponto aqui, ó. Então eu posso descartar essa parte e essa parte aqui, ó. Se cruzaram neste ponto. E eu vou fazer isso para todos os outros pontos. Quando T vale 2, a minha posição vale 4. Ou no desenho, quando T vale 2, a minha posição vale 4. Então, T2, então eu traço uma linha vertical paralela ao S que passe pelo 2. Traçar aqui uma linha vertical paralela ao S que passe pelo 2. Aqui é. O meu espaço vale 4. Então o que é que eu tenho que fazer? Vou traçar uma linha horizontal paralela ao tempo que passe pela posição 4. Então que passe pela posição 4. É isso aqui. Posição 4. Notem que as duas linhas se cruzaram neste ponto aqui, ó. Posso descartar aqui as sobras. E continuo prosseguindo. Quando o meu tempo vale 3, a minha posição vale 6 metros. Ou aqui na tabela, quando o instante vale 3, a posição vale 6 metros. Então, se o instante é 3, eu traço uma reta paralela ao S que passe no T igual a 3. Então, uma reta paralela ao S que passa no T igual a 3. Aqui é ela. Aqui é ela. E para esse tempo 3, eu tenho uma posição S. Então, o que eu faço? Passo uma reta horizontal paralela ao T que passe pelo ponto 6. S igual a 6. Aqui é a reta. A reta é essa aqui. Aqui é ela, reta horizontal. Passa pelo ponto 6. Se cruzaram nesse ponto, aqui está ela. Pronto.
E para finalizar, quando t vale 4, a posição vale 8. Quando t vale 4, a posição vale 8 metros. Então, se o t vale 4, traço uma reta vertical paralela ao S, o eixo S, que passe por t igual a 4. Então, aqui a reta, que passe por t igual a 4. E ela passou por t igual a 4. Quando t vale 4, o S vale 8. Então eu tenho que traçar uma reta paralela ao eixo dos tempos, mas que passe pelo S igual a 8. Então aqui, que passe pelo S igual a 8. Aqui. Passa pelo S igual a 8. Está aqui o ponto. Então, vejam só. Quando t vale 1, o meu S vale 2. Quando t vale 2, o meu S vale 4. Quando t vale 3, o meu S vale 6. Quando t vale 4, o meu S vale 8. Dessa maneira, nós conectamos um ponto de um eixo com um ponto do outro eixo. Tá? Mas a gente finaliza o gráfico fazendo aí um outro passo, que é conectando esses pontos aqui. Então, a gente vai ligar esses pontos. Então, ligando esses pontos, nós teremos isso aqui, ó. Aqui, senhoras e senhores, essa linha em azul, ela representa o gráfico deste movimento aqui. Então, quando você pegar um gráfico que seja posição, espaço, por tempo do movimento uniforme, o gráfico será uma reta, dessa maneira. Tá? Dessa maneira. E esse gráfico aqui, ele nos diz muitas coisas. Ele nos diz, por exemplo, eu poderia perguntar assim, ó, você poderia não ter nem o esquema e nem a tabela. Você poderia ter só o gráfico e olhando para o gráfico, você poderia responder perguntas, por exemplo, qual é a posição do objeto no instante t igual a 3 segundos? Você vem aqui, no instante t igual a 3 segundos, ó. É esse ponto e conecta com esse aqui. Então a posição é de 6 metros. Você poderia responder a pergunta contrária. Qual é o instante em que o objeto está passando pela posição 2 metros? Aí você vem aqui, posição 2 metros, vai até o ponto, desce até o eixo. Então passou pela posição 2 metros no instante 1 segundo. E assim vai indo. Tá bom? Daqui você também retira o cálculo da velocidade média. Você também consegue retirar desse gráfico aqui, tá certo? Mas isso ficará para a nossa aula de exercícios, onde nós vamos treinar um pouco mais sobre esse gráfico aí e ver outras situações. Tudo bem? Eu ainda gostaria de falar para vocês do gráfico velocidade por tempo, desse tipo de movimento aqui. Vejam só o que acontece aqui. Eu coloquei aqui o gráfico velocidade por tempo, onde eu tenho o eixo vertical representando a velocidade e o eixo horizontal representando os tempos. Vocês já devem ter percebido, então, que se eu alterar o tipo de gráfico e nele contiver o tempo, então, tempo está sempre na horizontal. Tá? É regra isso, professor? Não, não é regra. Tá? É uma convenção. Geralmente nós usamos essa convenção aí. Então, eu quero que vocês notem o seguinte, se nós calcularmos a velocidade para essa partícula aqui, para esse movimento, nós vamos encontrar uma velocidade de 2 metros por segundo. Como é que eu calculo isso, professor? Vamos lembrar aqui. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Em cada situação dessa aqui, ó, o ΔS é sempre 2. Quando eu tenho o ΔT de quanto? De 1 segundo. Por exemplo, aqui, ó, o ΔT aqui, ó, que é tempo final menos tempo inicial, será T3 menos T2. Ora, T3 vale 3, T2 vale 2, 3 menos 2, 1 segundo. Então, em qualquer par de instantes aqui, você vai ter um ΔT de 1 segundo. Então, para esse movimento, você tem um ΔS de 2 metros em um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, quanto é que dá essa velocidade média? 2 metros por segundo.
Se você calcular a velocidade média nesse trecho, vai dar 2 metros por segundo. Se você calcular nesse trecho, vai dar 2 metros por segundo. Se você calcular nesse trecho, em cada um vai dar 2 metros por segundo. De fato, tinha que ser assim, porque é um movimento uniforme. Então, veja, a cada segundo que está passando, a velocidade é sempre 2 metros por segundo. Então, como é que eu calculo esse gráfico? Veja só você. Quando o tempo é zero, a velocidade dessa partícula é 2 metros por segundo. Então, o ponto está aqui. Quando o tempo é 1 segundo, a velocidade dessa partícula também 2 metros por segundo. Então, eu traço uma reta aqui, ó. Uma reta, veja só, paralela ao eixo da velocidade e conecto lá com o 2, porque é sempre 2 aqui, tá certo? Então, elas se encontraram nesse ponto, ó. Quando o t vale 2 segundos, a velocidade é quanto? 2 também. Então, eu vou lá e conecto aqui. Conecto aqui, ó, a minha linha tracejada com o 2. Conectando com o 2, eu vou ter esse ponto de encontro aqui, ó. Quando o t vale 3, a velocidade também é 2. Então, vai acontecer de novo isso aqui. Então, eu vou conectar aqui. Então, vai de novo aqui, ó, o 2. Então, o ponto de encontro foi esse aqui. Quando o t vale 4, acontece de novo. A velocidade continua sendo 2, porque a velocidade é 2 em qualquer instante, já que é um movimento uniforme. Então, está aqui. Aí, o que eu preciso para finalizar o gráfico? Eu tenho que conectar esses pontos aí. O ponto de encontro foi esse. Então, se eu conectando esses pontos, ó, eu vou ter isso aqui. Então, está aqui, ó. Essa reta representa o gráfico da velocidade pelo tempo. Se nós estivermos lidando com o movimento uniforme, é sempre assim, tá? É sempre assim, uma reta horizontal, sempre. E o número que der aqui, ó, é o valor da velocidade. Você está percebendo? Ó, esse número aqui, ó, é exatamente o valor da velocidade que nós encontramos. Tudo bem? Então é sempre assim. Agora aqui tem um detalhe importantíssimo que a gente precisa saber. Se eu quisesse saber qual foi a variação de espaço dessa partícula entre os instantes 2 e 4 segundos, por exemplo, quanto que essa partícula andou entre os instantes 2 e 4 segundos? Então, eu quero que você perceba o seguinte: se você tiver um gráfico velocidade por tempo, e você quiser a variação de espaço entre dois instantes quaisquer, você vai selecionar esses instantes lá no gráfico. Então, no caso aqui, eu levantei a questão do 2 e do 4 segundos. Então, selecionar o 2 e o 4, ó, aqui. E você vai imaginar um retângulozinho que existe aqui, que eu vou achurar de vermelho. Ó. Um retângulozinho aqui, ó. Esse retângulozinho aqui, ó, que eu estou achurando de vermelho, você está percebendo? Esse retângulozinho aí, ele está contido abaixo dessa curva da velocidade, está compreendido entre o instante 2 e 4. Tudo bem? Calcular o deslocamento de um objeto entre esses dois instantes é calcular a área desse retângulo. Então, nosso objetivo aqui seria calcular a área desse retângulo. Então, como é que eu calculo essa área? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Isso, base vezes altura. Então, a área de um retângulo é igual a base vezes altura. Se você observar aqui, a base desse retângulo aqui, ó, vale 2, porque de 2 para 4 eu tenho 2. E a altura vale quanto? 2 também. Nossa, então se é 2 e 2, na verdade é um quadrado, não é um retângulo, né? O desenho não representa muito um quadrado, tá bom? Está fora de escala, tá certo? Então como é que eu calculo essa área? A área é base vezes altura. A base vale 2 e a altura vale 2 também. Então isso dá 4. Isso quer dizer, então, que o ΔS
é igual a 4 metros. Isso quer dizer que o deslocamento dessa partícula entre esses instantes foi de 4 metros. Vamos conferir isso. Se eu for aqui no meu desenho e pegar os instantes 2 e os instantes 4 segundos, quanto que essa partícula deslocou entre esses instantes? Ela foi do 4 até o 8. Ora, daqui para cá ela andou 2, daqui para cá ela andou 2, 2 mais 2, 4 metros. Se eu for na tabela, 2 e 4 segundos, aqui ó, no instante 2 ela estava no 4, no instante 4 ela estava no 8, de 4 para 8, 4 metros também. Então perceba que pelo gráfico nós conseguimos retirar muitas informações importantes, tudo bem? Essa parte aqui, então, ela se refere aos gráficos do movimento uniforme. Vamos ver alguns gráficos agora do movimento uniformemente variado. Muito bem, então aqui nós temos agora uma representação gráfica do movimento uniformemente variado. Então, se você ainda não está entendendo muito bem, ou se você não consegue lembrar, volta de novo na aula anterior e assiste novamente a aula desse tópico aqui, de movimento uniformemente variado. Tudo bem? Então vamos lá. O que acontece aqui? No movimento uniformemente variado nós temos essa partícula que se move, porém a distância aqui entre essas duas posições não é mais a mesma. Essa distância vai aumentando se essa partícula estiver acelerando. Tá? Então eu tenho para o instante 0 eu tenho uma posição S0, para o instante 1 uma posição S1, para o instante 2 uma posição S2, para o instante 3 uma posição S3. Eu não coloquei os números aqui, porque para nós aqui isso ainda não é relevante, vamos dizer assim. Então, mas quando eu fizer esse ΔS, ou seja, essa posição menos essa, vai dar um ΔS que eu chamei de ΔS1. Quando eu fizer essa daqui, ó, S2 menos S1, vai dar um ΔS que eu chamei de S2, que tem um valor maior do que esse. E assim acontece para esse intervalo aqui. Então vai dar um ΔS3, que é maior que ΔS2. E em cada instante, portanto, em cada posição, eu tenho um valor de velocidade, sendo que a variação da velocidade, ou seja, o quanto está indo de uma velocidade para outra, se você observar, essa variação é uniforme. Por isso chamamos de uniformemente variado, porque a velocidade está variando de maneira uniforme. Então veja, de 2 para 5 dá 3 metros por segundo, de 3 para 8, 3 metros por segundo, de 8 para 11, 3 metros por segundo. Então você tem uma variação de velocidade de 3 metros por segundo a cada segundo, né? Porque está passando um segundo em cada instante desse aqui. Do ponto de vista de uma tabela, a gente tem essa situação. Veja como é parecido com a tabela anterior. Na linha de cima eu coloquei os instantes, só que na linha de baixo eu vou colocar agora as velocidades. Então eu estou colocando, ó, quando t vale 0, minha velocidade vale 2. Ó. Quando t vale 1, minha velocidade vale 5. Quando t vale 2, minha velocidade vale 8. Quando t vale 3, minha velocidade vale 11. Então está aqui os valores. E a gente consegue calcular as variações de velocidade. Tá? Eu vou calcular com vocês aqui. Ó. Por exemplo, entre os instantes 0 e 1, eu tenho uma variação de velocidade de 5 menos 2, velocidade final menos velocidade inicial, que vai dar 3 metros por segundo. Entre os instantes 2 e 1, eu tenho uma variação de velocidade de 8 menos 5, velocidade final menos velocidade inicial, que dá 3 metros por segundo. Entre os instantes 3 e 2, eu vou ter uma variação de velocidade dada por 11 menos 8, que é a velocidade final menos inicial. 11 menos 8, 3 metros por segundo. Então, observe que a cada segundo, que daqui para cá passa um segundo, a velocidade varia em 3 metros por segundo, a cada segundo. Isso vai nos dar o valor da aceleração. Nós, inclusive, já podemos até calcular aqui, ó. Se a aceleração é ΔV sobre ΔT, esse ΔV está sendo sempre 3, ó. 3 dividido por ΔT
que no caso aqui é sempre 1 segundo, né? Para cada variação de velocidade, eu estou pegando uma variação de tempo de 1 segundo. Então 3 dividido por 1, 3, ou seja, isso aqui me dá uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse resultado? Significa que a cada segundo que está passando, a minha velocidade está variando de 3 em 3 metros por segundo. É isso que significa, tudo bem? Muito bom. Então nós temos um esquema, nós temos uma tabela que representa também esse esquema, mas nós também temos um gráfico. Vamos então aqui, ó. Aqui eu tenho o gráfico velocidade por tempo, velocidade eixo vertical, tempo eixo horizontal, e nós vamos representar como é que seria o gráfico deste tipo de movimento para a velocidade relacionada com o tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Como que a gente constrói o gráfico? Da mesma maneira que nós construímos o gráfico anterior. Só que agora nós vamos trabalhar com velocidade e tempo. A diferença é essa. Então, no meu instante zero, a minha velocidade vale 2. Onde que eu localizo esse ponto? Quando o t vale 0 e a velocidade vale 0, eu localizo esse ponto aqui, nessa origem. Só que dessa vez, o tempo vale 0 e a velocidade vale 2. Então, onde é que eu localizo esse ponto? Olha, gente, quando em uma dos eixos o valor for 0 e no outro eixo o valor for diferente de 0, o ponto está localizado em cima do valor diferente de 0 e no respectivo eixo. Então, no meu tempo vale 0, no meu V vale 2. Então, o ponto estará em cima do 2 no eixo do V, no eixo das velocidades. Então, ó, aqui é o eixo dos tempos, aqui é o eixo das velocidades. Então está aqui o 2, então o meu ponto está no 2, no eixo das velocidades, então o meu ponto está aqui, tudo bem? É assim que funciona, tá? Quando t vale 1, o meu V vale 5, então o que é que eu faço? Quando t vale 1, eu vou traçar uma linha paralela ao V, que corte o eixo dos tempos em 1 segundo, aqui está essa linha, cortou o eixo em 1 segundo. Só que aí o meu V vale 5 nesse instante. Então, o que é que eu faço? Traço uma linha paralela ao eixo dos tempos, que corte o eixo das velocidades do valor 5. Então, aqui está essa linha. Essa linha está aqui, ela. E aí eu vejo que elas se cruzaram nesse ponto. Então, aqui está o meu ponto, consigo descartar essa parte. Agora, quando o meu instante vale 2, o meu V vale 8. Se o meu instante vale 2, então eu traço uma linha paralela ao eixo vertical que corte o tempo no valor dele, que é 2. Então é mais ou menos isso aqui. E aí o meu V vale 8. Se o meu V vale 8, isso quer dizer que eu vou traçar uma linha horizontal paralela ao tempo que corte o V em 8 metros por segundo. Então isso aqui, ó, cortou nesse ponto aqui, ó. Então, eu consigo descartar isso aqui. Se o meu t vale 3, o meu v vale 11. Então, onde tem t igual a 3, traço uma linha paralela ao eixo vertical, que corte o eixo dos tempos em t igual a 3. O meu v vale 11, então eu vou traçar uma linha paralela ao eixo dos tempos, que corte o eixo das velocidades do valor 11. Cortou bem aqui, então está aqui, esse é o ponto. Agora, o que é que eu faço para finalizar o gráfico? Ligo esses pontos aqui. Então, vamos ligar esses pontos. Então, vou usar aqui uma reguinha para ligar. Então, seria mais ou menos isto aqui. Mais ou menos isto aqui. Então, aí está o gráfico desse movimento. Atenção, atenção. Esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, onde está sendo marcado nesse gráfico, nós chamamos de velocidade inicial. É a velocidade que o móvel tinha quando o tempo era igual a 0, ou seja, quando eu comecei a contar o tempo. Por isso que eu chamo de velocidade inicial. Então, ó, vamos identificar esse valor aqui, ó, por velocidade
inicial. Se ele fosse zero, a velocidade inicial era zero. No gráfico da aula, da parte anterior da nossa aula, era S por T. E o gráfico começava do zero. Então, quando aqui for S, esse ponto aqui será o espaço inicial, ou posição inicial. No gráfico da parte anterior, ele era zero. Então, o espaço inicial era zero. Tudo bem? E aquela ideia, se eu quiser calcular a variação de espaço ou deslocamento dessa partícula entre os instantes 1 e 3 segundos, por exemplo, 1 e 3, o que é que eu faço? Eu estou no gráfico V por T, então eu vou calcular uma área. Então como é que eu faria? Eu faria assim, lembra? Eu vou escolher os instantes que eu quero. Eu quero entre 1 e 3, então está aqui 1 e 3. Aí eu quero saber agora, eu quero o deslocamento dessa partícula entre esses instantes. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou observar qual é a figura geométrica limitada por esses instantes. Essa figura eu vou mais uma vez achurar aqui com o pincel vermelho. É essa aqui, ó. Entre os instantes 1 e 3, essa figura aqui, gente, ó. Essa figura aqui, ó, que eu estou pintando aqui de vermelho, essa região de vermelho é a região que daria o deslocamento desse objeto entre os instantes 1 e 3. Então veja, não sei se vocês conseguem observar, vocês saberiam dizer que figura geométrica foi formada aqui, né? Está sendo formada uma figura geométrica aqui, ó. Vocês saberiam dizer que figura geométrica é essa aqui? Isso aqui é um trapézio. Você sabe calcular a área de um trapézio? Né? Então você calculando a área de um trapézio, nesse caso aqui, um trapézio com essas dimensões, você calcularia o deslocamento. Então veja, toda vida que você tiver um gráfico velocidade por tempo, atenção, anota isso aí, toda vida que você tiver um gráfico velocidade por tempo, se a pergunta for qual é o deslocamento, qual é a variação de espaço, qual é a distância percorrida entre dois instantes, se for lhe dado um gráfico como esse, basta você marcar esses dois instantes, verificar qual é a figura que é formada abaixo da linha do gráfico, e calcular a área dessa figura. A área dessa figura, o valor numérico dessa área é igual ao valor numérico do deslocamento. Tudo bem? Então, toda vez que o gráfico for velocidade por tempo e pede deslocamento, a gente vai calcular uma área. Tá? Mais detalhes a gente vai ver nas aulas de exercícios. Tudo bem? Para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre o gráfico aceleração por tempo, tá? Desse movimento aqui. Olha como esse gráfico se comporta. Nós acabamos de calcular a aceleração desse movimento. Essa aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. O que é que isso quer dizer? Que a cada segundo que passa, a velocidade está variando de 3 em 3 metros por segundo. Então veja, se eu for ali naquele gráfico, se eu tiver no instante 0, a minha velocidade será 3. No instante 1, o valor da minha velocidade é quanto? 3 também. Então, quando eu traçar aqui esses pontos, ó, eles vão se conectar aqui. No instante 2 segundos, a minha velocidade também é 3. Por quê? Porque a cada segundo a velocidade está variando de 3 em 3. Então, no instante 2 segundos, a variação da minha velocidade vai dar 3. Ou seja, a minha aceleração vale 3. No instante 3 segundos, vai dar 3 também. Então, é sempre assim. Na hora que eu conectar esses pontos aí, pessoal, ó, na hora que eu conectar esses pontos, o que é que eu vou ter? Eu vou ter mais uma vez um gráfico desse jeito aqui, ó, que nem o gráfico da velocidade para o movimento uniforme. Então, para o movimento uniforme, nós temos um gráfico assim para a velocidade. Para o movimento uniformemente variado, nós temos um gráfico assim para a aceleração e um gráfico assim para a velocidade. Tudo bem? Então, olha só, eu gostaria de fazer algumas ressalvas ainda. Há outros gráficos que podem ser analisados, tudo bem? Então, por exemplo, para o movimento uniforme, existe ainda um gráfico que é posição por tempo. Notem que aqui eu não mostrei o gráfico posição por tempo. Não mostrei isso de maneira proposital. O gráfico posição por tempo desse movimento aqui, a gente não faz uma linha assim, é uma curva, né? Que é uma parábola ou um arco de parábola.
Então a gente precisa saber um pouco mais sobre a função horária da posição para esse movimento, para poder construir esse gráfico, tudo bem? Então, mais uma vez eu insisto, como o objetivo dessas aulas é apenas colocar vocês dentro desse contexto da física, dar a ideia inicial, fazer com que vocês entendam, eu optei por não apresentar esse gráfico aqui, tudo bem? Mas isso não impede de em uma aula futura, numa aula posterior, esse gráfico ser apresentado. Talvez numa aula de aprofundamento, alguma coisa assim, se você for um aluno do 9º ano. Se você for aluno do 1º ano, esses gráficos você terá que ver e você irá vê-lo onde você estiver tendo as suas aulas. Tudo bem? Como a proposta desse mini curso é de introdução à física, aos conceitos de física, eu optei nessa aula por não apresentar esse gráfico espaço por tempo do movimento uniformemente variado, perdão. Tudo bem? Então nós temos esse gráfico velocidade por tempo, A por tempo. Com isso eu concluo essa aula, espero que você tenha gostado, que tenha lhe ajudado bastante. Até a nossa próxima aula. Salve Maria!